Salve, salve, nação tricolor! Vamos para mais um pré-jogo aí. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Deixa o like, se inscrevam, ativa o sininho e vamos para cima aí mais um pré-jogo aí. Clássico amanhã, São Paulo e Palmeiras. Vamos começar com os nossos destaques aí. Mauro, seu destaque inicial aí para amanhã. Amanhã vamos ter uma partida, né, bem difícil lá na Arena Barueri, um clássico. A gente sabe que clássico é sempre uma partida difícil. A expectativa aí é pela volta do Oscar, que já vai estar relacionado. Acredito que não vai jogar, mas acredito que vamos fazer uma boa partida amanhã e vamos ver, vamos pra cima. É isso aí, amanhã temos uma expectativa boa aí. O time vem apresentando um bom futebol, né, nos últimos jogos, um time consistente. Então a projeção aí de fazer um grande jogo aí, pra gente tentar sair com essa vitória e dar uma deslanchada no brasileiro. E você, Roberto, qual o seu destaque aí pro Tricolor amanhã? Salve, galera, beleza? Meu destaque inicial eu vou sempre a expectativa do Zubeldia, né? A invencibilidade dele no Brasileiro, na Libertadores, e eu acredito muito na escalação dele, né? A leitura de jogo que ele tem. Ele sempre arma o time de acordo com o adversário e amanhã não será diferente, né? Então, eu tenho a expectativa que o time vai entrar bem, porque o time tem correspondido, principalmente em jogo grande. É isso aí, vamos para cima amanhã. Amanhã a gente precisa dessa vitória aí pra gente conseguir esses 3 pontos e chegar ali mais próximo do G6, né? Então já temos, falando do jogo de amanhã aí, pessoal, já temos aí uma provável escalação e depois vamos comentar também sobre uma suposta proposta aí que chegou da Europa aí pro Matheus Alves, né? Uma proposta aí, chegou um valor aí suposto, né? Mas a gente vai falar depois, vamos fazer primeiro esse pré-jogo aí, né? São Paulo amanhã que tem uma provável escalação já com Rafael, aquela linha de 4 de sempre ali com Ferrarese, Alan Franco, Arboleda e Enzo, né? Os volantes com Marcos Antônio, Alisson, Alves de meia, né? Matheus Alves. Aí o Cedric numa segunda linha ali, fazendo uma marcação com o Ferrarese, né? Ferreirinha na ponta e André Silva, né? Então esse aí vai ser o provável São Paulo aí. E é um time, né, que já vem jogando aí um tempo aí, já jogou o último jogo contra o Libertad. Então é um time que vem encorpando, né? Um time consistente aí nos últimos jogos. Então a expectativa aí é de fazer um bom jogo amanhã, a gente conseguir um bom resultado. E também temos um jogo importante, né? O Lucas tinha aí talvez o Lucas poderia jogar também, mas aí já tudo que leva a crer que ele vai ficar fora aí dessa partida de amanhã ainda, se recuperando, até pela questão do sintético aí. E parece que teremos a novidade do Oscar no banco, que é uma volta muito importante, né? Vai encorpar nosso meio-campo ali. E é isso. E vamos começar com o Mauro aí, fazer sua análise, hein, Mauro, do jogo de amanhã. Amanhã eu acredito que vai ser uma partida assim bem difícil e bem amarrado. Não acredito que seja uma partida de muitos gols. Acho que vai ser ali 1-0 para um lado, ou 0-0, 1-1. Acho que vai ser um placar bem apertado. Tô confiante na nossa vitória. Acredito que a gente tem capacidade de vencer, até porque o Palmeiras não é um bom mandante esse ano. Pelo que eu tava acompanhando aí das análises do pessoal comentando, o Palmeiras ele tem a média de 50% dos pontos conquistados em casa. Então ele tem jogado melhor fora de casa do que em casa. Então aí também eles não contam com Allianz, né? Vão jogar na Arena Barueri. Tudo bem que lá é o segundo estádio deles, né? Praticamente eles sempre mandam os jogos lá quando tem show no Allianz, mas não estão jogando em casa, né? Estão jogando num campo aí mais neutro, apesar de ter a dominância da torcida. Então assim, eu acredito que a gente tem capacidade mesmo de conquistar os 3 pontos. A gente vai naquele jogo meio fechado, e aí dependendo no segundo tempo, aí ele vai fazer aquela alteração de tirar o Cedric para colocar o Lucas Ferreira de repente para pegar uma defesa do Palmeiras mais desgastada, e é
isso, é aquele jogo amarrado, brigado, a la Zubeldia, como o Roberto falou. Esse é o nosso São Paulo. Eu não ligo, pra mim não tem problema o time jogar feio. Pra mim o importante mesmo é um time consistente. Se o time for jogar aquele jogo amarrado, mas criou oportunidade, tem que ser letal. Criou oportunidade, tem que mandar para a rede e não pode gerar espaço para os times adversários. Saiu algumas estatísticas essa semana que o São Paulo não cede muitas chances aos adversários. Tanto é que o Rafael nem tá entre os goleiros que mais fazem defesas no Campeonato Brasileiro. E a gente sabe, né? A gente que acompanha o São Paulo, a gente sabe que ele trabalha muito bem. Que quando o Rafael é exigido, a gente, né? Geralmente ele costuma corresponder. E os números de gols sofridos nossos no campeonato demonstram isso. A gente tem 7 jogos, foram 5 gols. Né, menos de um gol por jogo, então não é uma média ruim. Tanto é que a melhor defesa é a do Palmeiras com 3 e depois vem a do Flamengo com 4. Então a gente é a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então isso mostra que se a gente tem a terceira melhor defesa e o nosso goleiro não está entre os que mais praticam defesas, significa que o nosso sistema defensivo não está gerando oportunidades para os adversários. E isso é importante. A vitória amanhã é importante, que com ela a gente vai para 12 pontos, então ficaria ali bem próximo do G6, que tem o Bahia ali com 12, abrindo o G6 ali com o Bahia com 12 pontos. Então seria... A gente encostaria ali neles e seguraria um pouquinho o Palmeiras, né? Que tá com 16 pontos, manteria nos 16 ali, então também chegando próximo ali das cabeças. Então, a expectativa é boa, para a partida. Sem dúvida, essa vitória amanhã é muito importante para a gente, igual você citou aí, para a questão de tabela, né? E até para escapar dessa zona incômoda, porque a gente está numa zona meio incômoda, né, no sentido de se perde, tá lá embaixo, se ganha, tá lá em cima. Então agora recuperar os pontos perdidos aí dos jogos que a gente teve em casa, né? E amanhã seria uma vitória sensacional, né? Para a gente colar ali no G6 e aí ter a campanha bem na Libertadores e juntando a Copa do Brasil, a gente vai estar numa sequência muito boa aí, né? Acho que a defesa melhorou muito, né? O Zubeldia conseguiu trabalhar bem essa defesa aí, encaixou uma hora 3 zagueiros, uma hora uma linha de 4, mas aí jogos mais complicados ele coloca o Cedric, então ele fecha ali as laterais, ficou assim, às vezes falta um pouco ali de parte ofensiva, mas no segundo tempo ele solta mais um time, então assim, eu acho que estratégias de jogo, como a gente sempre cita aqui, né? Tem jogos que tem que ser estrategista mesmo, é um jogo teoricamente fora de casa, o adversário vai vir para cima, o Palmeiras costuma pressionar como tá jogando em casa, subir a marcação, fazer aquele abafo, então a gente tem que ter muito cuidado, né? Agora, Roberto, continuando o assunto aí, o que você acha aí dessa fase aí defensiva do São Paulo? O time vem tomando poucos gols, né? Então, comenta um pouco com a gente aí, sua análise aí sobre a questão da defesa e também a sua expectativa aí para o jogo de amanhã aí do Tricolor. E o que é surpreendente, né? Porque se formos levar em consideração, o Arboleda não tem jogado, né? É o principal zagueiro pelo alto do São Paulo e não seria a zaga titular, né? E o São Paulo tem jogado com defesa, de certa forma, improvisada e tem dado conta do recado, né? Isso mostra o bom trabalho do Zubeldia, que a gente vem defendendo há tempo, né? Bom, e quanto ao jogo, eu concordo com o Mauro, eu espero um jogo travado, um jogo travado. E eu não acho que ele virá para a escalação que você colocou provável aí, eu não acho. Ele sempre surpreende em clássico, né? Ele sempre tem uma carta na manga e isso é bom, né? Eu lembro que no jogo do roubo lá, do pênalti roubado lá, no Allianz, eu mesmo fui um que fiquei desesperado, né? Ficaram desesperados, falando assim, caramba, quem vai marcar nesse meio campo? Alisson e Oscar de volante, o Zubeldia tá louco, não sei o que, e o São Paulo teve no meio campo, o Palmeiras não teve chance, o Palmeiras ficou desesperado,
A única coisa que eles vão para a área, coisa que o Abel faz bem, né? A resultado, que coloca o Gustavo Gomes de atacante, e chutão para a área, e seja o que Deus quiser, busca um pênalti ajudado lá e alguma coisa. Sempre faz isso. E eu acho que ele vai surpreender amanhã novamente. Eu acho que a escalação não será essa que você colocou aí no início e que os portais têm colocado. Eu acho que não, mas esperemos para ver. Quanto ao jogo em si, né, eu acho que o Palmeiras tem dificuldade com São Paulo, isso é nítido. Ultimamente tem sido assim. E eles se incomodam de jogar contra a gente. O São Paulo cresce contra o Palmeiras. O São Paulo cresce. Né? Felizmente, assim, clássico, o São Paulo tem desempenhado muito bem. Né? E agora nós temos que prestar atenção porque se ele vier com o Wendel, né? Aí nós temos um problema. Porque o que acontece? O Wendel não é qualificação. Né? O Estevão, ele vem para, né? E aí que eu acho que está a jogada da escalação que não, ele poderá vir com o só que eu acho que ele vem com uma surpresa além do Marcos Antônio e do Alisson. Isso é um feeling meu, é informação, é um feeling. Eu acho que ele virá com alguma coisa ali para travar aquela ponta ali que joga normalmente o Felipe Anderson e eu falar Hendrick e o Estevão. Estevão. Isso, Estevão. Então eu acho que o Juvenil está aprontando aí uma coisa boa para a gente aí. E quanto à campanha no Brasileiro, né? Eu tenho assim, a gente falou no último jogo, eu estou tranquilo porque tem jogado bem, apesar de ter empatado muitos jogos no Morumbi, principalmente, mas é porque o time caiu completamente no segundo tempo. Né? Mas o time tem rendido, o time tem criado jogadas, né? Assim como o Mauro falou, não tem sofrido, porque o problema é quando você tem resultado, mas só porque uma hora vai tomar um gol. E às vezes eu vejo um time aí que toma 10, 15, 30 chutes ao gol e não, às vezes empata o jogo. Isso é desesperador. E isso não acontece com o São Paulo, né? Então é o lado bom. E quanto a gente tem informação aí, a questão da venda, a gente vai trazer mais para frente aí a provável venda do Alves, né? Um valor, eu acho, pouco, mas considerável de acordo com as condições financeiras do São Paulo. Sim. Não, pode falar, Mauro. Só queria trazer uma observação em relação ao resultado amanhã. Apesar de a gente ter muitos empates no campeonato, mesmo que empate amanhã contra o Palmeiras, eu acredito que não seja um resultado ruim. Por quê? Primeiro que é um clássico fora de casa, então o empate fora de casa geralmente num clássico é importante, mas porque a nossa sequência depois é de 2 jogos no Morumbis. Então a gente pega o Grêmio no Morumbis e depois o Mirassol. Então são 2 jogos que a gente consegue compensar mesmo que empate amanhã. Então eu sei que às vezes, porque como a gente tem muito empate, então se empata de novo, pode vir aquela frustração. Pô, né? Mais um empate. Só que nessas circunstâncias, analisando, né, o contexto e as próximas partidas, eu entendo que mesmo o empate seria um resultado bom aí pra gente. Lógico que a gente torce pela vitória, mas o empate seria um resultado bem positivo pra gente. Sem dúvida, o empate amanhã é um bom resultado, né? O problema não é o jogo de amanhã, o problema é os jogos que perdeu ponto em casa para times que vai brigar por rebaixamento aí, ou o Cruzeiro, que também está em uma péssima fase, né? Então, assim, amanhã é um jogo. Se o São Paulo conseguir empatar amanhã, é um resultado bom, né? Jogando fora de casa, pelo adversário que está na liderança ou brigando pelos primeiro lugar ali. Então, assim, amanhã é um bom empate. E aí é o que você falou, tem 2 jogos em casa que aí precisa fazer 6 pontos para poder deslanchar na tabela, né? Então é isso. O campeonato é muito complicado, né? A gente precisa pontuar urgentemente aí. Óbvio, igual você falou, a gente torce pela vitória amanhã, que seria um baita resultado, até para dar moral para essa equipe, né? Que agora o time vem jogando melhor. Se ganha amanhã, voltando os titulares também, nós vamos ter um cenário ali muito bom, né?
Mas o empate, sem dúvida, também é um bom resultado, né? E aí tem esses jogos em casa aí, tem essa sequência de jogos aí pra gente fazer pontos e encostar ali pelo menos, ficar ali. Acho que o importante é a gente ficar perto do G6. G6 ali a gente consegue ter um norte, né? Vai chegar determinado momento que a gente vai precisar poupar, outros momentos a gente vai pôr titular, mas estando entre o G6, a gente vai brigar até o final, porque os times vão perder também, é um campeonato difícil, né? Então os times vão tropeçar. O importante é ter consistência e estar tá sempre encostando na tabela ali, próximo aos adversários, né? E tem uma coisa, né? A gente vê que os outros resultados também meio que ajudaram. Os resultados de hoje ajudaram. O São Paulo então, tranquilo, né? A gente tem uma coisa de alegria, já passou o fim de semana perfeito. O Corinthians perdeu, aí o São Paulo ganha do Palmeiras amanhã, seria o fim de semana dos sonhos, cara. Estavam lamentando a não vinda do Dorival aí, cara, né? Tem 1 ano e meio que o Dorival não ganha no Campeonato Brasileiro. É zoeira. A última vitória dele no Campeonato Brasileiro foi aquele jogo contra o Bahia, né? Sim. Pelo São Paulo. Ele estava na seleção, lógico, é uma brincadeira. Mas, assim, então, as coisas estão corroborando, né? E a gente tem uma observação também, uma curiosidade, que há 2 dias atrás o Papa Leão assumiu, Leão XVI, Leão XIV, assumiu. Aí hoje jogaram Fortaleza, que é representado pelo Leão, ganhou. O Vitória, que é representado pelo Leão, ganhou. Né? Quem foi o outro? Eu vi também. O Mirassol, que é representado pelo Leão, e ganhou. Então, o esporte ganhar amanhã, né? Já pensou o esporte não ganhou nenhuma. Tem um detalhe, esperança. Eu sei que é de Libertadores, mas esperança. A última vez que um Papa faleceu, o São Paulo foi campeão da Libertadores, no mesmo ano. E detalhe, segundo, curiosidade, nesse ano também, em 2005, o Grêmio demitiu um treinador clínico e o Mano Menezes assumiu. Então, nós temos aí curiosidade. Que por favor, que levem a gente para o título da Libertadores. E rapidinho, uma outra questão que você falou de se manter no pelotão, eu acho que no Campeonato Brasileiro, pra gente, assim, sendo realistas, né? Título brasileiro pra gente é muito difícil, por conta de elenco curto e tudo mais. Mas a gente se mantendo aí próximo do G6, por quê? Copa, a gente lógico, a gente torce, tem esperança de ser campeão de uma das Copas, seja a Libertadores, seja a Copa do Brasil, mas a gente não sabe, um dia mal pode pôr tudo a perder. Então, como a gente não tem essa previsão do que vai acontecer nas Copas, a gente tá sempre ali próximo, ajuda, porque numa eventual eliminação que a gente não quer, uma arrancada na reta final pode garantir a vaga na Libertadores do ano seguinte. E tem um detalhe também, né, Mauro? A gente vai ter o Mundial aí, que vai ter um exemplo. O Palmeiras toma uma sapecada lá no Mundial, a moral vem lá embaixo, Flamengo, idem. Então, a questão da janela de transferência, né, que os caras vão, a janela que os caras vão para cima e tal. Tanto a Europa vem aqui para pegar jogador, para buscar jogador aqui, que é a janela que mais disputa, como também os clubes brasileiros que têm cacife vão, né? E a gente tem que realmente reconhecer que o elenco do Palmeiras é um elenco muito forte, né, cara? Principalmente do meio para frente. Você tem o que veio do Atlético lá, Paulinho. Paulinho, né? Excelente jogador. Aí vai o Estevão, mas tem o Paulinho. Já os caras um ano antes, os caras já contrataram. Né? Aí você tem o próprio Rafael Veiga. Agora é assim, mesmo com esse dinheiro, com essa dinheirama, tudo, eles têm passado mal. Eu estava vendo o histórico de Palmeiras e São Paulo nos últimos jogos. Cara, o negócio é assim, ó. É pau a pau. Né? Ele só não consegue ganhar quando é mata-mata. Quando é mata-mata, esquece. Aí a gente a gente tá no edifício Copan, lá no como é que fala? No terreno, no térreo, não, no terraço, e eles estão no térreo, né? No mata-mata. Mas de resto de embate
E é curioso que em brasileiro, ultimamente, o São Paulo tem dificuldade para ganhar do Palmeiras em brasileiro. Né? É incrível, Verdade. principalmente jogos no Morumbi. Quando é jogo mata-mata ou qualquer outro campeonato, no Morumbi é São Paulo. Pode ter certeza que normalmente dá São Paulo. Mas, pelo brasileiro, é incrível. É uma coisa que o São Paulo tem uma extrema dificuldade de ganhar do Palmeiras. Eu acho que amanhã, eu espero que amanhã a gente quebre essa coisa, porque eles também não estarão, diminuíram o preço do ingresso, né, para lotar a Arena Barueri, né, reduziram pela metade, e mesmo assim é um campo sintético, né, que eles já estão acostumados com sintético, tá? Mas é um campo mais acanhado, então eu espero que a gente se dê bem lá. Eu tô confiante no jogo, né, mano? Tô com um bom pressentimento. Ah, sem dúvida. Falando mais um pouco aí sobre a parte tática, né? Muitos comentários aí referente à escalação até do último jogo, né? Que é essa questão do Cedric, de jogando ali numa segunda linha, hora com 3 zagueiros, hora de ponta, vamos dizer assim, né? Ele basicamente jogou como um ponta contra o Alianza, né? Que jogou na segunda linha ali, um ponta direita, basicamente, né? Então tem muitos questionamentos, tem que pôr o Lucas Ferreira, aí outros não, tem que entrar com um time mais conservador. Então é um ponto interessante também para a gente discutir, né? Porque rola muita dúvida nisso ali, assim, na minha opinião, eu entraria com o Ferreira mesmo, que, como eu já citei outras vezes, o Lucas Ferreira, eu gosto dele porque ele é um jogador agressivo, e ele também ajuda a recompor essa marcação. Ele não é aquele cara que só ataca e fica lá moscando. Ele vem, ele corre. Ele sente um pouco no segundo tempo a questão física, isso é fato, né? Mas ele ajuda muito na recomposição. E assim, o São Paulo, eu acho assim, era um ponto que eu achava que o time tinha dificuldade, essa questão de contra-ataque. Muitos jogos o time marcava bem, só que na hora de contra-atacar ou roubar essa bola e ir rápido para ataque, o time tinha dificuldade, era muito lento, aí ficava tocando a bola para trás, o adversário já recompunha, então ficava aquele time lento para criar, e eu tô achando que o time tá melhor nesse quesito. E com o Lucas, com essa velocidade que ele tem, eu acho que a gente ganha muito, porque amanhã o Palmeiras vai vir numa marcação forte de abafa para pressionar a gente, como foi até mesmo na semifinal do Paulistão. O São Paulo fez um bom jogo, que o São Paulo conseguiu ali fechar bem os espaços, o Palmeiras travou o time do Palmeiras e o São Paulo saia para o contra-ataque, né? Então eu acho que o jogo vai se basear mais ou menos nesse sentido. Qual a opinião de vocês? Vocês entrariam com o Cedric mesmo, um time mais conservador, ou vocês colocariam o Ferreira? O que vocês podem falar um pouco sobre isso aí? Deixa o Mauro falar primeiro, que tem a crítica dele. Assim, eu particularmente, com relação. Eu entendi qual que é a proposta dele quando ele coloca o Cedric ali junto com o Ferrarese. Mas o que me pega é justamente essa questão do contra-ataque. Primeiro, conforme você falou mesmo, o Lucas Ferreira, ele é um jogador forte fisicamente, ele é um jogador que consegue fazer essa recomposição. Então a gente não perde muito. Não é que você colocar o Cedric muda muita coisa na parte defensiva. Não. Eu acho que o Ferreira ele consegue fazer bem esse trabalho. Não sei se essa opção talvez seria porque geralmente a gente vê que no segundo tempo o Lucas Ferreira fisicamente ele não aguenta o tranco, mas o problema é que eu acho que a gente perde muito ofensivamente. Então, trazendo de parâmetro a partida contra o Libertad, se vocês observarem, a gente fez a marcação muito bem, só que a gente teve pelo menos 2, 3 contra-ataques que a bola crucial caiu no pé do Cedric. E aí a gente não tem como exigir que ele tenha aquela qualidade. E aí a gente acabava perdendo oportunidades de finalizar, de conseguir uma jogada, porque caiu no pé de um jogador que é limitado ofensivamente. Ele tem as qualidades dele, né? Eu não acho ele um bagre, não acho ele ruim, como alguns torcedores aí para criticar acabam pintando ele. Eu acho que ele é um jogador ok, bom jogador, um nota 6,
que cumpre o papel dele. Só que a gente não tem como exigir dele que num lance ali de ataque venha alguma genialidade, coisa que a gente pode esperar do Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira, ele pode, de repente, dar uma entortada ali no X1 e abrir espaço, ele pode cortar para o meio e finalizar, ele pode cruzar pro centroavante, de repente, né, fazer o gol. Então, assim, a minha crítica maior é essa. Eu acho que a gente não ganha tanto defensivamente que compense a nossa perda ofensiva quando entra nessa escalação. Embora eu entenda qual que é a proposta dele quando ele joga dessa forma. Sim, sim. É questão de análise mesmo, porque são vários contextos, né? Tem várias possibilidades. Você entrar com um time mais conservador e soltar mais no segundo tempo, como ele fez basicamente com o Libertad. Mas tem essa questão que você citou às vezes na parte ofensiva ali te deixa a desejar um pouco, porque não é a característica dele. Ele é um lateral europeu. O lateral europeu a primeira coisa deles é marcação, né? Ele tem então assim, feito ele vai marcar. Ele vai marcar, vai fazer a dele ali, e o ataque, ele até chega bem no ataque, inclusive, tipo assim, na questão de cruzamento, você vê que ele é um cara inteligente, não é aquele cara que sai cruzando de qualquer jeito, desesperado, não, ele olha, às vezes ele vê de ele cruzar, ele dá o passe, faz uma tabela, passa, né, então assim, é um jogador inteligente, eu acho ele um bom jogador, mas aí tem a coisa que não é a característica, né. E você, Roberto, o que você acha aí dessa escalação? Eu acho que concordo com vocês, é estratégia, né? Agora, pensando por outro lado, amanhã tem, para mim, o melhor lateral esquerdo do Brasil, né? No futebol brasileiro, no caso, é o Piquerez, né? Ele tem uma Verdade. força física enorme, o cara chuta de qualquer lugar do campo, né? Então eu acho que é uma estratégia do Zubeldia pensando nisso, pensando já em como neutralizar essa jogada também. Né? Porque todo mundo fala do setor de ataque direito do Palmeiras, porque tem o Estevão lá, mas o Piquerez ele dá muita força física pelo lado esquerdo. Né? O lance lá contra na semifinal do Paulista, toda hora ele chegava, cara. Toda hora o cara chegava lá. Né? Ele tem uma força física enorme, é um monstro, o cara é um touro. Então, o Cedric, eu acho que consegue segurar um pouquinho mais isso aí. O Lucas Ferreira, apesar de ser mais rápido e tal, eu acho que foi uma boa estratégia para o segundo tempo. Né? Com os caras mais cansados. Aí o Lucas Ferreira já molecão, vai para cima e tal, assim como foi na Libertadores. Então, por isso que eu acho que a estratégia da escalação do Cedric é muito melhor começar com aquele jogo mais travado e tal, e depois se soltar um pouco, até mesmo porque o Abel também, eles vão querer ganhar de qualquer jeito amanhã, né? Porque os caras estão pé da vida, porque perderam para o Bahia e tal, e aliás, aquele gol roubado de novo, mais uma vez o Palmeiras ajudado na Libertadores, né, cara? Rapaz, que negócio que. Os caras estão com bastidor que pariu. Né? Então, e se você povoar o meio-campo ali, vai dar reggae. Agora, se você abrir o meio-campo e deixar o Palmeiras dominar, porque aquele Richard Rios também, ele domina o meio-campo, o cara é um monstro, ele ataca, ele defende, né? Ele é forte fisicamente. Muito forte, né? O cara é muito forte fisicamente, né, velho? Ele chuta bem também. Então, assim, e aqui, torcedor, a gente não tá pagando pau pro coisa, a gente tá fazendo análise tática. Exatamente. Sim. Quando você faz análise tática, você tem que trazer os pontos fortes e os pontos fracos do adversário. Agora a gente vai falar com os pontos fracos. Os pontos fortes são vários, né? Eles têm bola alta, bola boa, né, com aquele Flaco Lopes. Então, só que eu acho, na minha concepção, eles têm um ponto fraco, que é justamente a jogada pelo lado esquerdo, que o Estevam ele não tem tanta necessidade para marcar. Né? Então, se a gente souber explorar ali com o Ferreirinha, pode dar bom. Se o Ferreirinha for para cima e tiver um dia bom, vai dar bom. Ali, aquele setor do lado de que o Gustavo Gomes, ele então ele não está ainda 100%. É um grande zagueiro, mas não tá. E ele fazia essa cobertura. Pelo menos nos 2 jogos que eu vi. Então, assim, isso pode
com um lado do São Paulo. Agora, a única preocupação minha é a questão da aproximação, né? O Alves, ele aproxima, que eu estou achando que, não sei se vocês perceberam, ou se foi só impressão minha, o Alves, ele está no setor de campo mais pela direita ali, né? E pela esquerda ele não está aparecendo muito. Se a gente pegar aquele mapa de calor, você vai ver que ele está mais pela direita. E aí que eu acho que a gente acha que mas lá já tem o Cedric, não sei o quê. E é aí que eu acho que é uma coisa do segredo do meu dia. Eu acho que o Cedric e aí o que acontece? São Paulo fica com o Marcos, o Alisson e o Matheus. Aí, São Paulo, o jogo da Libertadores, a gente fala um buraco no meio campo. Ô Roberto, só te cortar rapidinho, seu fone está dando uma falhada aí, dá uma olhada aí. Peraí. Acho que agora está melhor. Melhorou? Então, melhorou. Então, a gente até falou na questão que o jogo da Libertadores havia um buraco no meio campo de São Paulo, né? E por isso, porque o Alves, ele ficava mais pro lado direito, ele encostava com o Cedric lá. Normalmente nos jogos, o que acontecia? O Cedric vinha fechar junto com o Alves no meio, e tentar contato no meio. Alisson, o Marcos Antônio, o Alves e o Cedric. Então acabava tendo uma força, um número grande de jogadores no meio, né, que dava força e dava volume no meu campo. Coisa que não aconteceu no jogo da Libertadores. Eu espero que isso seja corrigido no jogo do Palmeiras. Aí a gente consegue, porque se dominar o meio campo, igual fizemos lá, pronto, acaba porque o jogo do Palmeiras é meio campo. Meio campo jogar, esticada nos dois caras rápidos, que é o Paulinho e o Estevam, ou então cruzamentos laterais na área. Né? Então, se você domina o meio campo, você neutraliza a jogada do adversário. Eu espero que o São Paulo faça isso. Sem dúvida. Rapidinho, pode falar. Falando nessa questão do meio campo, e esse é um ponto de observação que eu tô curioso para ver, tá? Que é o Marcos Antônio. Ele vem jogado bem, né? Porque ele tem tido essa função de distribuição ali do meio, mas ele também não tem sido muito exigido defensivamente pelos adversários que a gente tem pego nos últimos jogos. Então, amanhã vai ser um excelente teste pra gente ver, porque assim, na saída de bola, na qualidade ali, ele já demonstrou que ele tem. E agora, será que ele vai ter a intensidade para ajudar ali na marcação? Ou será que a gente vai perder força da marcação com ele ali jogando? Então, esse é um cara que eu tô curioso para ver como que vai se desenvolver no jogo amanhã. Esse é o ponto. Sem dúvida. E se a gente conseguir ganhar esse meio campo com ele aí, se a gente conseguir fazer com que ele jogue, com que ele marque, porque eu não acho ele tão bom na marcação, né? Mas se a gente conseguir fazer isso, você foi perfeito. A gente vai dominar o meio campo. Não, sem dúvida. Eu acho que o importante amanhã é a questão do meio campo como um todo no futebol é a parte mais importante, né? Tanto que até uma época tinha essa modinha de 4-2-3-1, então muitos jogos os times, um adversário com meio campo mais preenchido, os times têm dificuldade, porque não tem criação, né? O cara domina o meio campo, o time não consegue jogar. E acho que o São Paulo, o principal ponto é esse, como é que esse time vai trabalhar nessa parte de meio campo. Eu acho que amanhã seria interessante sim, entrar com uma linha de três zagueiros, e aí você coloca o Enzo Dias, que é um pouco mais marcador, é um pouco mais intenso ali, né, nessa parte de marcação. Pode fazer a dobradinha do Ferrarese com o Cedric, e aí você tem uma liberdade maior dos volantes para chegar na área, o Alisson e Marcos Antônio, o Alves se movimentando, o André mais enfiado e o Ferreirinha também como válvula de escape. E aí a gente dominando esse meio campo, a gente vai ter o Palmeiras, um ponto negativo deles que eu vejo assim nos jogos que eu já assisti é essa questão do time avançar muito, de fazer aquele oba-oba de início de jogo, o time dá muito campo para atacar. Então é isso que eu falo, da gente aproveitar, de travar o time deles e ter esse contra-ataque efetivo para a gente poder fazer o gol.
que aí entra o que a gente vem falando nas outras lives, nos outros vídeos, com relação a ser um time mais letal. Porque às vezes a gente tem o campo para jogar, tem o contra-ataque, mas o time não consegue fazer o gol. E quando você faz um gol, muda o cenário da partida. Porque às vezes o adversário tem que se expor mais, né? Você muda o jogo, muda a tática deles. Então, assim, o gol é fundamental, né? Então, assim, acho que tem essa questão do meio campo, de como que a gente vai funcionar e tentar ser um pouco mais letal para obrigar o adversário, né? Porque o Palmeiras também, quando sai na frente, é muito difícil fazer gol neles, né? Então é um xadrez ali, um quebra-cabeça que a gente vai ter que dar conta ali para a gente poder sair com essa vitória. Pergunta para ajudar na análise de vocês aí. Vocês são os Ubeldia. Vocês iriam amanhã de 3 zagueiros com Ferrarese e Enzo ou 3 zagueiros sem o Enzo? Não, eu iria com o Enzo. Eu iria com o Enzo amanhã. Eu acho que... Por quê? Por duas questões. Primeiro, a questão que o Enzo é melhor na marcação. E segundo ponto é porque o Wendel ele não tá bem e ele não tá bem na parte como que pode ver, na parte ofensiva física mesmo. Não, na parte física. física. Ele não tá sendo um jogador intenso, ele tá sendo um jogador mais morno. E o jogo amanhã a gente não pode entrar morno, entendeu? Então, mais por conta disso. Se o Wendel tivesse nessa parte física 100%, tivesse aquele jogador ligado, aí eu acho que a gente poderia até tentar surpreender, de repente, com o Wendel ali, até pela fragilidade da questão do Estevão, que não é um atacante que ajuda muito na recomposição. Então a gente teria, de repente, mais espaço ali. O Ferreirinha cortando pro meio, com a ultrapassagem do Wendel, talvez essa dobradinha ali em cima do lateral já envelhecido do Palmeiras, que é o Marcos Rocha e o Mike, a gente conseguiria ali criar boas chances. Mas ainda eu tenho um pé atrás, porque eu acho que o Wendel ainda não está preparado para esses jogos. Eu acho que ele ainda precisa retomar essa parte física, até de confiança, talvez, para entrar mais ligado nos jogos. E se eu te falar que eu tenho, assim, eu não me surpreenderia se ele viesse amanhã com Ferrarese e Cedric pela direita e Enzo e o Endrick pela esquerda. E o Wendel? E o Wendel pela esquerda. Mas aí tiraria o Ferreirinha? Cara, eu acho que ele não vai tirar o Ferreirinha. Eu acho que não. Eu acho que ele pode tirar o Alves. Não sei. É um coisa que eu não veio hoje na tarde, né? Na cabeça, sim. Ele pode surpreender isso, sabe? Mas, sim, enfim, é só feeling, não é informação, nada. É uma coisa que possibilidades, porque ele vai surpreender, cara. Não vai ser a escalação. Isso aí eu tenho certeza. Não vai ter a escalação que a gente está esperando. Isso aí, todo clássico foi assim, cara. Pode prestar atenção se você buscar os clássicos. E o São Paulo tem jogado bem nos clássicos. Contra o Corinthians, que ganhou 3-1, foi a mesma coisa. Todo mundo, ninguém esperava e ele foi e mudou. Sempre ele muda 1 ou 2 jogadores. Então, eu acho que amanhã a gente vai ter surpresa. Qual? Não sei. A minha opinião, acho que falando sobre o assunto do Wendel, o Enzo Dias, eu entraria com o Enzo Dias também, porque o Wendel tem essa questão física, né, que ele tá devendo um pouco, ele tá um pouquinho abaixo ali dos demais, a falta de intensidade dele, né, e assim, ele é um lateral mais ofensivo que o Enzo, porém ele não está entregando essa ofensividade que a gente precisa, né. Se ele tivesse, pelo menos, entregando a ofensividade, tá chegando bem, tá apoiando, né, aí até faria sentido, porque você põe uma linha de 3 e aí você põe ele com uma válvula de escape, e aí tem essa questão de dobradinha, igual o Mauro citou, de você ter o Ferreirinha, você ter o Enzo ultrapassando, seria bem interessante. Mas não é o que a gente está vendo dos jogos do Wendel, os últimos que ele fez. Né? Ele vem progredindo assim, mas falta ainda fazer essa profundidade de linha de fundo, né? Então, assim, eu entraria com o Enzo mesmo, reforçar essa marcação, que o Enzo é muito bom marcador. Inclusive, nos últimos jogos, no último clássico aí, ele jogou muito bem contra o Palmeiras, ele até anulou o Wendel. O Wendel não, desculpa, o Estevão. Ele marcou muito bem o Estevão. Então, assim, eu entraria mesmo, basicamente com o mesmo time ali
do Alianza, só trocaria, né, entraria com o Enzo, né, pela lateral, manteria o Alves, daria ainda mais essa sequência, porque a gente também não tem outro, né? Você vai colocar o Luciano de meia, aí não dá, né? Então, E, assim, Não, pode falar, pode falar. não, só ia falar que tem que aproveitar o Alves o máximo que pode, né? É, Aproveitando a deixa aí, né, cara? Tudo indica que na janela ele cai fora. até um. Agora vamos mudar um pouco de assunto aí. Vamos falar sobre uma possível transferência aí, uma possível proposta, né, da Europa aí já. Europa de olho no molecado de São Paulo, né? E aí surgiu umas noticiário aí esses últimos dias sobre uma possível venda do Matheus Alves aí pro CSKA. Uma proposta aí que gira em torno de 15 milhões de euros, né? Que estaria chegando para São Paulo aí, né? Então, assim, vai ser complicado, né? A gente segurar esses moleques aí pro meio do ano, né? Eles vêm jogando bem pra caramba, vêm progredindo a cada jogo, né? Até surpreendendo, assim, não esperava o progresso desses meninos tão rápido assim. Não pela capacidade, mas pelo momento do time, né? Pela pressão, né, que tá. Eu achei que eles entrariam aos poucos ali para pegar confiança, mas devido às lesões, os moleques entraram com personalidade e estão jogando muito bem. Então, assim, eu acho que a janela do meio do ano vai ser bem complicada pra gente aí. Vai vir muita proposta e vai ser difícil segurar. Mas, assim, Agora, 15 milhões de euros eu acho que. Assim, pro São Paulo seria um valor, vamos dizer assim, bom hoje pelo momento do clube, mas acho que esses moleques aí, até o final do ano vai valer muito mais, assim. Então, vamos ver o que aguarda os próximos capítulos, né? Mas a tendência aí é que chegar muita proposta aí pro meio do ano aí. O que vocês acham aí do momento aí de ter que vender, ter que segurar? Vai ser bem complicado, né? Então, eu assim, é um assunto bem delicado. Primeiro que a gente precisa saber qual que é a proposta real, né? Até para a gente conseguir dar avaliar se foi bom ou ruim, a gente precisa ter a proposta real. A princípio, eles falam na verdade, 10 milhões de euros fixos e 5 milhões de euros por cumprimento de meta. O meu medo assim, do jeito que essa diretoria do São Paulo negocia, é capaz da meta ser fazer gol em Champions League que os times da Rússia não participam, sabe? São umas metas assim. Se você colocar 10 milhões de euros, os outros 5 milhões condicionados a metas a serem batidas pelo garoto, assim, é um valor baixo hoje, visto as vendas dos clubes brasileiros. Porém, eu tava acompanhando e o Matheus Alves, cara, ele na base, ele meio que tava meio que até escanteado. Ele jogava meio que de segundo volante, ele não era meia, ele jogava de segundo volante e nem era muito destaque, ninguém esperava muito dele. Então era um jogador que tava ali, beleza, vamos ver até onde que vai. E de repente, de um jogador desse, dispensável, para uma venda podendo chegar na casa dos 100 milhões de reais, eu acho que é uma trajetória boa aí para o clube. Minha preocupação, ele é a nossa única reposição ao Oscar. Porque aí a gente depender. Se o Rodriguinho tivesse também, de repente, né, conseguindo embalar, talvez. Aí assim, a gente fica refém depois do Oscar. E aí não sei o que encaixar. Porque quando a gente conseguiu achar alguém para fazer essa meia, a gente de repente vender ele, isso me preocupa. Então, assim, a gente precisa esperar, ver aí o que vai pintar. E é isso. Então vamos. A princípio, o bom dessa proposta é o quê? Se vender ele, acredito que não saia mais ninguém. Por quê? Porque os 68 milhões dele, mais as vendas de Antony e do Sara, a gente já vai bater a meta. Que era, na verdade, vai até passar a meta estipulada. Então já dá um alívio. Se for para vender ele e não vender mais ninguém, conseguir manter o elenco pro resto da temporada, aí beleza. Aí a gente só precisa depois ver onde que a gente vai achar esse substituto pro Oscar, porque a gente já sabe que o Oscar não vai jogar todo o jogo. Ah, sim, é. E tem a venda do Nestor, né, cara? Que vocês estão esquecendo. Então, Nestor entrou de titular hoje, de novo. Então, mais 20 jogos já, 21, se eu não me engano, já. Então,
Só faltam 4 ou 5 jogos para bater a meta. E eu concordo com o Mauro, assim, sabe? Essa questão da moleque da base, e querendo ou não, a Cotia está no hype, né, cara? Você viu que o Wellington saiu aí, saiu chotado daqui e fez uma partidaça hoje contra o City, né? E partida que eles... Cara, que isso, foi 0-0 o jogo, o Southampton, 80 e tantos gols que tomou no campeonato, hoje saiu 0. A imprensa, todo mundo elogiando a partida do Wellington, mas esquece de base. Mas o hype que eu estou falando, foi uma ironia, o hype que eu estou falando é do Antony na final, né? Casemiro na final, fazendo 2 gols na semifinal, né? E a gente tem o Beraldo na final da Champions League, então eu tô tendo um hype, né? A galera tá tudo olhando e o Max lá querendo comprar Cotia e tal, então a galera vai vir para cima. E assim, eu concordo com vocês quanto ao assim, óbvio que eu gostaria, por exemplo, de ver os garotos performarem no São Paulo, serem campeões para depois serem vendidos, né? Mas a realidade não é essa. E assim, que se fosse para escolher, né? Se me desse a opção de escolher, olha, nós temos que vender um dos 3. Lucas Ferreiraço, o Rian ou o Alves. Por incrível que pareça, apesar do Alves ser titular e os outros não, eu escolheria o Alves. Os outros, para mim, têm muito mais potencial, né? Então, eles podem vender muito mais do que o Alves. A minha opinião também é igual a sua. Se pudesse escolher, o Alves eu vejo um bom jogador, sim, mas eu vejo o Rian e o Lucas, né, falando dos moleques que estão jogando aí, com muito mais potencial, né? A minha preocupação maior é se a gente perder o Lucas no meio do ano, porque assim, é um cara muito bom de bola. Esse cara tem muito potencial, assim, na minha opinião. Eu acho que ele vai render muitos frutos pra gente. Então, na hora que voltar todo mundo ali, a gente vai ter Lucas de ponta, a gente tem esse Lucas Ferreira, tem Ferreirinha, vai ter uma série de jogadores ali que a gente vai poder tá à disposição para a gente montar diversos esquemas, opções para o segundo tempo. Então, assim, eu acho que a posição aí, se tiver que vender, eu acho que sem dúvida é o Alves, assim. E assim, a gente sabe que o São Paulo vai precisar vender alguém no meio do ano. Isso é fato, né? Ô Vinícius, e assim, o que mais me preocupa é porque essa diretoria, cara, é complicado. Como o Mauro citou e você citou, vocês citaram muito bem, é uma diretoria que a gente tenta confiar, mas é complicado, né? Se a gente pegar o histórico de venda, né, histórico de compras e tal, nunca é da maneira que é divulgado, né? Nunca é o valor que é divulgado, nunca as metas são as metas, somente aquelas que são divulgadas. Agora mesmo do Marcos Antônio e depois do Belmonte deu entrevista, começaram a aparecer de novo, né? Só para falar também que ele dá uma entrevista incrível. Como Impressionante, cara. é Impressionante. a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. O time tá mal, os caras não aparecem, aí o time tem uma série boa assim de jogos, os caras vão lá, dão entrevista, incrível. Mas enfim, e ele deu uma entrevista falando que já está quase tudo acertado com o Marcos Antônio, que não sei o quê, com o Juan, e aí a gente trouxe a informação aqui, né, no nosso canal, que alguns times, inclusive brasileiros, estavam sondando o Marcos Antônio e o Lucas Ferreira. Né? E realmente o Lucas Ferreira chegou a família, né, não ele, mas a família dele chegou a receber não uma proposta, mas uma sondagem, né? Se transferiria para lá, se o Cruzeiro vai gastar a multa e não sei o que e tal. E ele está sendo homem, né? Tudo indica que a renovação sai mesmo, sabe? Porém, é de ficar com a orelha em pé, porque o Belmonte afirmou em uma festa da Copa do Brasil que isso estava certo. Né? Então, e a gente viu o que aconteceu. Então, não dá para confiar no que essa diretoria fala, principalmente no nosso diretor de futebol. Né? É um Sim. fanfarrão. Ele é um fanfarrão, um cara que não é da área, ele é bom no que faz, ele é muito bom, porque se não fosse, ele não seria chefe da Jovem Pan, né, coisa, mas ele é bom no que faz, ele é bom no basquete, mas
futebol não é a área dele, não. Né? Tá ali por causa de política e, assim, espero que essas coisas não atrapalhem o ambiente. Porque os caras começaram a aparecer, quando esses caras começam a aparecer, é problema. Só toda vez é problema. Eu espero que eu esteja enganado. Não, sem dúvida. Essa diretoria é o que a gente sempre vem falando a cada vídeo, né? É a falta de transparência. A falta de transparência, assim, deles é incrível, né? E fora essa questão aí que você falou, de eles aparecerem só quando o time tá bem. Nossa, é impressionante. Só foi o time ganhar umas partidas, tá no momento bom, o Casares da entrevista pra TNT, agora o Belmonte já apareceu pra sei lá pra onde foi, que eu nem lembro a entrevista dele. Landernan. Pro André Hernan, verdade. Então, assim, cara, complicado. Mas vamos aguardar, né? Por enquanto ainda é só especulações, né, de mercado da bola, até porque tá chegando o meio do ano já, né? Mas vai ser complicado. Assim, eu acho que alguém o São Paulo vai vender desse time aí, certeza, porque é as projeções financeiras que a gente precisa de dinheiro aí, então não vai ter muito o que fazer, né? Entender o momento do clube, espero que não venha dar preço de banana, né? Então, assim, vende, quem sabe consegue amarrar um preço bom para ir no final do ano. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Sim, Só a informação, Mauro, rapidinho, a informação do Marcos Antônio e do Juan, né? A informação é que eles irão prolongar o empréstimo até o ano que vem, mas com obrigação de compras com metas. Quais são essas metas? É aí que está o problema. Mas a compra só, ou seja, o dinheiro da compra só iria entrar no orçamento do ano que vem. Então, ajuste de caixa, até aí tudo bem, fluxo de caixa. Agora só precisamos saber quais são essas metas do ano que vem. Porque o São Paulo tem problemas ultimamente com o jogador. O jogador, enquanto está emprestado, o cara joga pra caramba, curta, todo mundo, não, beleza. Lembra do God of Zyber? Lembra? Nossa, né? Eu estou citando ele, estamos falando de 2016, né? Mas de lá para cá teve vários que sim. jogaram enquanto emprestados e quando contratou, meu velho, foi só ladeira abaixo. Então espero que não aconteça com eles. E com relação eu ia até mencionar mesmo sobre essas contratações, né? Porque também foi uma notícia dessa semana aí, a confirmação da negociação. E aí o que acontece? Desculpa, eu não entendi. Flamengo 2-0 no Bahia. Ah, meteu o segundo? Mas tá impedido, tá impedido. Ah, então, e assim, retomando, né, a gente saiu, né, saiu a notícia dessas contratações e meio que dividiu a torcida. Eu vi a galera criticando, porque aí você vende os garotos para gastar 40 milhões de reais em 2 reservas. É complicado, porém, por exemplo, eu vou dar minha opinião, eu não acho tão ruim, tá? Nós estamos falando de 2 jogadores que são relativamente novos. O Marcos Antônio tem 24 anos e o Juan tem 25. São peças que, se a gente perder, se a gente não comprar eles voltarem por empréstimo, são peças que a gente vai precisar repor. E quanto que a gente vai gastar para repor essas peças e, de repente, jogadores que seriam apostas, sendo que eles já se encaixaram na proposta do clube. Então, sendo nessas condições, você prorrogar o empréstimo, ouvir falar que também o valor depois, mesmo com a obrigação de compra, ele seria parcelado, não seria pago à vista esse valor. Se for nessas condições que a gente não tem como saber porque o São Paulo não é transparente, eu não acho ruim. Até porque, se você parar pra pensar, a gente vendeu um zagueiro de 24 anos por 44 milhões. E aí iria repor com outro da mesma idade, que hoje tá com 25, mas quando foi contratado também tinha 24 anos, pela metade do valor. Então, assim, eu não vejo mau negócio nessas contratações, visto que haverá necessidade. A não ser que você fale, mas aí então repõe com a base. Ok, mas aí a gente então não vamos reclamar do elenco depois, porque a gente está repondo com a base. Exatamente. E esses jogadores eu não levo em considerações mais eles como contratações, eu levo eles como manutenção do elenco. A gente tem um elenco, são peças importantes e a gente vai manter eles para não ter que depois sair para contratar reposição. Então, pode falar. Perfeito sua análise, porque assim, o que tem acontecido com o São Paulo é vender a molecada para contratar cara na faixa dos 30, 33 anos.
né? Tem acontecido isso há muitos anos. E aí é que mora o coisa. Mas nesse caso, eu concordo com você, né? O problema, o meu questionamento e assim como o seu, o nosso aqui, do nosso canal, é só na questão da transparência. Quais são essas condições? Quais são essas cláusulas? Quais são essas metas a serem, né? Qual o valor realmente da compra? Isso aí é que tem que ficar claro. Mas eu acho que a contratação, acho que todos aqui concordam. Você aí, amigos nossos aí inscritos no canal ou que está vendo o canal aí, se inscrevam e tal, deem um like aí. Você comente aí pra gente aí, o que vocês acham? Vocês acham uma boa a compra do Marcos Antônio? Vocês acham uma boa a compra do Juan? O que você acha da venda do Alves? Você venderia o Alves, né? Ou venderia outro? Deem sua opinião, deixem pra gente aí. Mas é isso aí, galera. A gente conta com vocês. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, agora vamos finalizar aí nosso bate-papo aí de pré-jogo, vamos aos palpites aí. Palpite aí pro jogo de amanhã aí, Mauro. Começando por você aí. Meu palpite, cara, 1-0, gol do André Silva. É isso aí. Você, Roberto, qual o seu palpite? Cara, eu não gosto de dar palpite, principalmente em clássico. Mas eu espero que o São Paulo faça um bom jogo e que saia com a vitória de lá. É o meu sentimento, mas eu não gosto de dar palpite em clássico. É uma coisa que eu palpite tenho. aí, pô. Sem ficar no muro aí, chuta um placar aí. 1-0. 1-0? Eu acho que vai ser um jogo bem amarrado também, como os jogos dos últimos anos, né, de São Paulo e Palmeiras, mas eu tô chutando 1-0 também pro São Paulo, e acho que o São Paulo vai fazer um bom jogo amanhã, um jogo consistente, e a gente vai sair com a vitória amanhã. E é isso aí. Ô Vinícius, rapidinho aqui. Galera, vocês que estão aí fazendo a gente crescer, tá vendo? A gente já tem quase 700 visualizações aí, poxa, a gente não tem 15 dias de canal, então é só agradecer vocês. Sem vocês a gente não estaria aqui. E agradecer e pedir aquela força, compartilhar aí com a galera, compartilhar com o amigo, compartilhar com a família, falar para curtir o canal, né? Se inscrever, dar aquele like, comentar aí se você está gostando ou não. E o feedback de vocês aí é o que nos faz melhorar. Não é isso? E também falar que essa semana começam os nossos shots aí de informações e também de uma coisa de história, né? Uma novidade aí do canal. Primeira mão para vocês aí. A gente vai fazer uma história e tentar desmistificar algumas coisas de narrativas que levantaram aí, né? Como amanhã, já que amanhã é o jogo do Dia das Mães, parabéns às mães aí, todas as mamães, amanhã é o jogo contra os porcos e a gente vai trazer também na semana aí, né, a história do porquê porcos e tal, e eles adotaram esse nome, para você ver, né? Também a história do arrancada de 42 e tal. A gente vai trazer umas coisas bem legais aí durante o semestre. E é isso aí, pessoal. Então a gente vai encerrando aqui por hoje aí, mais um pré-jogo aí, já agradecendo aí pelo visualizações, pelas curtidas. Muito obrigado aí, o apoio de vocês está sendo incrível aí para o nosso canal, né? Está crescendo a cada dia, né? Então, muito obrigado a todos aí. Continue acompanhando a gente, deixa o like, se inscreva aí, compartilhe com a galera. E é isso, teremos muitos vídeos, próximos jogos, vamos seguindo aí, vamos trazer mais conteúdo também. E é isso, pessoal. Só agradecer e vamos torcer para amanhã a gente vir com essa vitória aí e fazer um pós-jogo também. E queremos ouvir também vocês aí, os comentários, o que vocês acham aí sobre esses temas do Marcos Antônio e Juan, sobre o vender os moleques da base no meio do ano. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até amanhã aí. E vamos, São Paulo! Bora, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos lá.